Oi, gente! Você já pensou em fazer um quibe de carne moída com quinoa, substituindo a farinha de trigo tradicional? Pois é, essa é a receita que eu venho trazer hoje. Receita low carb, extremamente fácil de fazer, nutritiva e ó, fica pronta rápido. Dá para você comer na hora e guardar o restante para fazer quando você quiser. Sabe aquela receitinha que é nutritiva e que você tem facinho ali na mão sempre que você quiser? É essa daqui. Então, senta, anota aí os ingredientes, bora pro vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Antes de passar os ingredientes, eu queria dedicar essa receita para minha sogra Teresa, porque ela veio nos visitar aqui no Canadá e ela gostou muito do meu quibe, né? E ela viu o quão fácil é, né? E que é ótimo para a saúde, excelente para um consumo maior de proteínas, com menos gordura, menos carboidrato, porque com a quinoa, substituindo o trigo comum do quibe, é low carb. Então, assim, dedico do fundo do meu coração essa receita para ela. Teresa, faz aí, Teresa, essa aqui é para você, tá bom? E espero que todas as pessoas gostem também e façam. E você pode congelar, pode fazer uma quantidade enorme, isso daqui vai dar pelo menos 1,5 kg, sabe assim? E muitos bolinhos, enfim. Você pode assar os bolinhos individualmente, como o quibe mesmo, ou você pode fazer o quibe de forno. Você pode colocar numa assadeira a massa, ao invés de moldar como bolinho, e fazer um quibe de forno assado. Então, assim, é versátil, nutritivo, rápido, simples, ela é tudo ao extremo de bom, tá? Então, vamos lá para os ingredientes. Eu tenho aqui a quinoa cozida, pode ser a quinoa escura também, qualquer tipo de quinoa, tá? O importante é estar cozida e eu vou passar o ponto para vocês da quinoa, tá? Eu tenho aqui a carne moída, tem mais ou menos um pouco mais de 1 kg de carne moída, tá? Alho, essa aqui é uma pastinha de alho que eu faço em casa, tá? Um dia eu passo aí a receita para vocês. Pode ser alho, dente de alho mesmo, uns 4 dentes de alho mais ou menos para essa quantidade. Pode ser alho em pó, tá? O que você quiser. Eu tenho cebola em pó, poderia ser cebola normal mesmo, picadinha, colocada aqui, no caso uma cebola mais ou menos. Eu só não coloquei a cebola natural, porque eu não tinha aqui em casa, então cebola em pó funciona também. Então tenho aqui cebola em pó, usa a cebola que você preferir. Sal, páprica, menta, tá? Para dar aquele gosto real do quibe, tá? Pimenta do reino. Minha sogra não gosta de pimenta do reino, então, Teresa, tira a pimenta do reino, mas se você gosta, como eu gosto, pimenta do reino. E esse ingrediente aqui, isso aqui é lemon pepper, tá? Não é obrigatório, não é um ingrediente que tem nos quibes tradicionais. Mas assim, normalmente quando a gente tá comendo um quibinho, a gente joga um limãozinho, né? Então, esse lemon pepper pra mim, ele dá um tchanzinho, sabe? Que eu curto muito. Se você gosta, coloca. Se você não gosta ou se você não tem no momento, não é obrigatório. Acho que esses ingredientes aqui, né, eles são os principais, né? O alho, a cebola, o sal, páprica e a menta, né? O restante, assim, é mais a gosto, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar como é o primeiro cozimento para chegar aqui nesse ponto aqui da quinoa, tá bom? E para quem não conhece a quinoa, ela é essa sementinha aqui, ó. Olha que pequenininha. Ela crua é desse tamanhozinho, ó. Tá vendo? Uma bolinha. Então aqui eu coloquei a quinoa para cozinhar na água, não precisa colocar sal, não precisa colocar óleo, não precisa colocar nada, tá vendo? Ó, vou mexer aqui, ó, uma parte dela tá boiando, que ela é parece uma sementinha bem fininha. Mas daqui a pouco ela já desce, né, e vai começar a cozinhar. Então é só água mesmo e deixar ela cozinhar por um certo tempo. Depende da quantidade. Eu fiz uma quantidade um pouquinho maior, porque depois eu vou fazer uma salada de quinoa, tá? Mas normalmente em torno de 15 minutos, tá bom? Eu vou mostrar o ponto que tem que tirar
a quinoa do cozimento. Olha, gente, então após 10, 12 minutinhos fervendo, a quinoa, aquele grãozinho que vocês viram bem pequenininho, ele se tornou macio. Olha só, ó, esse é o ponto. Ele tá mais translúcido, ó, e você vê a fibrinha dele, tá vendo? Ó, parece um Czinho aqui, ó, no meio da colher. Esse é o ponto, tá? Ele é o ponto que você tem que parar o cozimento. Se acabou, se já ferveu toda a água, sem problema. Se você ainda tiver um pouquinho de água, é só você escorrer. Bom, gente, quinoa cozida. Agora é praticamente se divertir na cozinha, tá? Então, deixa eu só abrir aqui as tampas porque eu tô falando que eu vou me divertir, porque assim, misturar os ingredientes e enrolar, tá? Ficar com a mão suja, então é se divertir. Deixa eu abrir todas as tampinhas aqui, porque aí depois eu fico com as mãos livres pra, né? Mão suja e livre, entendeu? Olha, eu tô achando que eu vou pegar um bowl maior, porque vai render, né? E eu preciso ter espaço aqui pra mexer. Então, peraí. Eu tava querendo ser bonita, mas é melhor ser prática do que ser bonita, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha carne, certo? É só misturar, gente, é tão fácil. Vou colocar a quinoa. Eu vou começar com 2 xícaras de quinoa cozidas. Se eu ver que precisa de mais, eu coloco mais, mas eu vou colocar a princípio 2 xícaras de quinoa cozida. Nossa, mas por que você cozinhou tanto? Porque depois eu vou fazer uma salada, tá? Então já cozinhei de uma vez, tá? E se eu precisar de mais, já tem aqui. Então, a princípio, 2 xícaras. Vou colocar alho. Aí a quantidade que você gosta, tá? Eu gosto muito de tempero, então eu vou pôr bastante alho. Vou colocar cebola em pó, se precisar eu ponho mais. Deixa eu tirar as coisas aqui do caminho. Sal. Tenta não pôr muito sal a princípio, porque melhor menos, que aí você corrige, do que mais, que aí já tá salgado, não tem muito mais o que fazer. Páprica. E a menta. Ai, gente, que cheiro bom. E aí, agora... Ah, tá. Faltou. Aqui, no meu caso, eu vou pôr pimenta do reino. E vou colocar lemon pepper, tá? E agora a parte legal do negócio, que é mexer. Olha a terapia. Isso é terapia, gente. Olha que beleza. Pronto, olha, tá misturadinho. Agora eu vou experimentar uma quinoinha aqui, só pra ver se tá bom de sal, né? De sal, tempero, essas coisas. Tá precisando de um pouquinho mais de sal e um pouquinho mais de tempero. Então, eu vou acertando aqui os temperos e já volto. Bom, gente, já acertei aqui os temperos, coloquei um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de lemon pepper, páprica, só, né, para dar o sabor. E aí você ajeita do seu gosto, né, como você prefere, tá bom? Essa questão dos temperos. E agora é simplesmente modelar, colocar aqui na bandeja e depois levar para congelar, tá bom? Vamos lá fazer primeiro comigo? E aí depois eu te explico os detalhes, vamos lá. Então, você faz o formatinho do quibe, tá? Ó, tá vendo? Eu não precisei passar óleo, não precisei fazer nada, não tem farinha, nada. Ele fica, realmente ele adere, ó, ao formato que você colocar, tá vendo?
Ó, olha, tá vendo? Ele não fica quebradiço, nada. Então, é só você fazer o formatinho de quibe, que é como você faria com o quibe de farinha tradicional, tá bom? Ó, certo? E vai colocando aqui. Se você quiser rechear, você pode rechear. Você pega, faz o formatinho do quibe, abre aqui no meio, né, uma canoinha, coloca queijo, por exemplo, fecha, que tem quibe recheado de queijo, né? Fecha, tá? E coloca aqui. Certo? Deixa eu fechar melhor aqui. E assim você vai fazendo com todos, tá bom? Olha, gente, aproveitei e fiz umas almôndeguinhas também, tá vendo? Bolinha. Então, tem formato de quibe, tem formato de almôndegas. E como eu falei, se você quiser fazer um quibe assado de forno, né? É só pegar essa mesmíssima massa, abrir numa forma, pode colocar queijo, cobrir, né? Com mais uma camada de quibe, né? De carne com quinoa e levar para assar, sem problema. Então, é versátil dessa forma. Então, é uma receita e pelo menos 3 formas de utilizar, tá bom? Olha, gente, rendeu tudo isso daqui, tá? Deu, acho que 18, eu contei, 18 quibes grandinhos aqui e mais 14 almôndegas também bem pesadinhas, tá? Então agora eu vou colocar, como eu tenho que fazer marmita para amanhã, então eu já vou colocar algumas para assar e o restante eu vou colocar no freezer, tá? Individualmente, dessa forma aqui, eu vou colocar no freezer. Passem um filme, um plástico que seja, porque tudo que a gente coloca no freezer ou na geladeira, o frio ele dá aquela ressecada e dá uma alterada no sabor. Então procurem para congelar, deixa separado, né? Não deixa grudado e coloca um plastiquinho que possa, né, ter contato com o alimento, leva no freezer e depois que tiver congelado individualmente, a gente coloca naqueles saquinhos e aí você pode deixar para usar individualmente, tá bom? Então, bora lá. Vou colocar para assar, vou colocar para congelar e daqui a pouco eu volto. Olha, gente, então o que sobrou eu congelei, tá? Passou um pouco mais de 1 hora. Na verdade, assim, deixei lá no freezer, fui fazer outras coisas, né? E agora eu tô voltando. E aí, como eu falei, tem que passar um plástico, né? Aí depois, né, você congela individualmente para eles não grudarem um no outro. E agora que eles já estão durinhos, já estão congelados, aí sim eu posso pôr no meu saquinho e congelá-los todos de uma vez dentro desse saquinho, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui. Então, os quibinhos já estão aqui. Coloco uma data, né, depois, aqui, ó. Aí eu já sei, porque conforme eu for usando, né, eu vou pegando no saquinho mais velho, né, pro mais novo. As almôndegas também, pus até num pratinho menor. Ó, já estão todas congeladinhas, tá? Deixa eu congelar bem, tá? Porque se ficar ainda meio amolecido, quando você colocar no saquinho, vão grudar um no outro. E aí depois, para tirar, é impossível. Aí tem que fazer tudo de uma vez. Beleza? Lembra? Põe uma datinha, tá? Esse aqui, só para mostrar, é o que eu tinha, tá? Aí só faltam 3, então esse é o mais velho. A datinha tá até meio apagada, mas eu já sei que esse é o mais velho, então eu vou usando esse primeiro e esse aqui
fica para depois, tá bom? Gente, ficou pronto. Eu deixei 25 minutos assando a 180 graus Celsius na air fryer, ou você pode colocar no seu forno também nessa mesma temperatura. E olha isso aqui. Olha, sequinho, olha isso aqui. Ó, não é frito, é assado. Gente, vou abrir esse aqui pra vocês. Ó, vou abrir comenda, né? Melhor. Nossa. Dá pra ver? Fala de boca cheia. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho para notificações dos novos vídeos. Espero que você faça. Aproveite, vale muito a pena. Olha, vale a pena até falar de boca cheia. Desculpa aí. Beijo. Vou comer.